Hoje vamos falar sobre o DNA espiritual. Vamos começar por aqui, 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Temos a Santa Ceia, logo temos a nossa pizza no final do mês de agosto. Se você não adquiriu, adquira. Temos em setembro, dia 7, a nossa mateada aqui na igreja, irmão. Que seu ânimo é maravilhoso. Uau. Deve ter comido muita picanha meio-dia. Deve ter sido isso. Irmão, setembro, dia 7, no domingo, vai cair num domingo. Nós vamos ter uma mateada aqui na igreja. Cantor Marco Lima com seu violão maravilhoso. Então, 10 da manhã vai começar. Vamos ter um almoço, vamos ter um tempo juntos. Vai ser muito bom. Dia 7 de setembro, então, essa mateada. Dia 20 de setembro, nossa festa campeira. E já estão ensaiando aí. Nossa inverno. Tem gente que não gosta, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Que te queime esse. Irmão, aprenda uma coisa. Jesus está voltando, amém? Isso a gente sabe. Mas o que é o retorno do Messias? Velório ou festa? Então se acostuma com as festas, irmão. Deus gosta tanto de festa que Ele tem as suas festas. E dia 20 de setembro, nós sempre aqui nessa igreja, desde que essa igreja foi plantada, nós temos uma grande festa campeira. Pastor, eu não venho, porque eu acho que, irmão, vem só para tu ver, vem. Quem não dança, segura a criança. Você segura a criança e nós dançamos por você. Vai ser bom. Tem a invernada, o pessoal da invernada está encerrando que dia? Quarta-feira, então, ensaio da invernada. Pastor, eu não danço, tenho minhas cadeiras tudo dura, né? As cadeiras, sabe? Tudo duro, tem gente que é duro para dançar. Ele acha que dança, mas não dança. Se você quiser, tem uns irmãos aqui na igreja que tem uma habilidade. Deus dá a habilidade certa para cada um. E eles fazem um curso de dança. Você vai vir na quarta-feira. Você pode vir para o curso de dança, fazer parte da invernada. Essa invernada que nós temos já se apresentou e é uma grande bênção. Pastor, eu não sei. Pois bem, venha na quarta-feira, tem um time aqui que pode te ajudar, te ensinar. Dia 20 a festa vai ser uma grande... Você está aquecido para a festa, irmão? Tem que estar feliz. Em setembro ainda teremos o encontro dos Forte House. Olha, vamos fazer de conta que não falamos nada, né? Depois corta lá e edita. Setembro tem um grande encontro dos Forte House. Aprenda que Deus está visitando os lugares de comunhão. Forte House não é mais um momento na agenda da igreja. É uma noite especial de comunhão, de entrega. Toda terça-feira tem irmãos reunidos, vários endereços. Pastor, eu ainda não faço parte. O que é um Forte House? O Forte House é um lugar de formação. É os nossos pequenos grupos espalhados em vários lugares. E você precisa estar lá. Setembro teremos um grande encontro aqui, vai ser muito bom. Quinta-feira agora temos uma reunião no dia 14 com todos os líderes de Forte House. Quinta-feira aqui na igreja a partir das 20 horas. 2 Pedro capítulo de número 1, abra sua Bíblia, né? É bom você trazer a Bíblia. Pastor, é no celular. Irmão, o celular não é a mesma coisa. A Bíblia é maravilhosa. Abra sua Bíblia. Nós temos Bíblias ali para vender. Você pode comprar uma Bíblia nova. Todo ano eu compro uma Bíblia nova e começo a ler toda ela, buscando. Todo ano, compre uma Bíblia, leia, estude. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Hoje vamos falar sobre DNA. Por que é importante falar sobre o DNA? E quando eu falo de um DNA espiritual, você tem que entender essa palavra como, primeiro, um entendimento profético. Coloque para mim a imagem que eu enviei para vocês. Coloque aqui na tela. São informações genéticas que o DNA passa para cada um de nós. Então o DNA é como se fosse um código genético. Diga assim, DNA espiritual. Por exemplo, o DNA, ele carrega uma informação genética. Todos aqui têm um DNA natural. E esse DNA, ele não só carrega informação genética, mas ele é herdado dos nossos pais. Então o DNA traz sobre o indivíduo algumas características, até comportamento. São informações genéticas que estão dentro de nós. Eu falo de forma natural, mas também de forma espiritual. Quando fomos fazer
a ecografia, o médico disse assim: meu Deus, será a cara do pai? Eu falei: poxa vida, Deus que tenha misericórdia. Uau, por que, doutor? Aí ele disse: olha o narizinho de gente metida. Será? Aí eu olhei assim naquela imagenzinha, estava lá o narizinho da minha Zoe, e disse: rapaz, é parecido. Nem precisamos ir para o programa do Ratinho, está pronto aqui. Mas é a característica. É quando você pega o pai, o filho, ou o pai e uma filha, e eles são parecidos. É a característica. Você olha para o pai e o filho lembra o pai. Você está comigo? O DNA, ele carrega informação genética, e essa informação é herdada. Então você herdou um DNA natural do seu pai biológico, mas também o DNA, ele armazena e transmite essa informação genética. Escute, ele armazena, é um código genético. As gerações do passado, seu bisavô, seu tataravô, eles estão ali, presentes no seu DNA. Há uma geração que você não conheceu. Talvez no seu DNA tenha ali uma herança genética de pessoas que você nem conviveu com eles, mas você os carrega por meio do DNA. Ele armazena e transmite essa informação genética. Ele é responsável por características herdáveis. Então a gente fala de fisionomia, característica que vem dessa herança. O que é uma característica herdável? Já viu alguém que até o jeito de parar lembra o pai dele? Tem gente que é assim, até o jeito de parar. A pastora Raquel diz: meu Deus, essa criança puxou a você. Quando ela começa a fazer uma birra, ela diz que puxou por mim. Olha que criança teimosa, puxou. Quando é comigo daí, olha que criança teimosa. Quer dizer que tem características herdáveis por meio do DNA. O que eu quero dizer com isso é: o DNA é o portador da mensagem genética. Isso é o DNA natural, mas existe um DNA espiritual. Vamos ver ele agora. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Olha o que diz: pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Diga assim: promessas. Pega essa palavra. Nos deu suas promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Tendo, aqui era o momento de você bradar, fazendo de vocês para que vos tornei participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. O que esse texto quer dizer? Da mesma forma que você herdou um DNA natural dos seus pais, você herdou antes disso um DNA espiritual. Você é um filho de Deus. Todos são filhos de Deus, todos, mas nem todos despertaram esse DNA. Há um DNA espiritual dentro de você adormecido. Está adormecido porque o DNA espiritual é o que você acabou de ler, é uma natureza divina. Diga assim comigo: a natureza de Deus. Não, diga: a natureza de Deus sendo manifestada através de mim. A natureza de Deus é o DNA de Deus. Deus é um Deus de fé? É um Deus de fé, sim ou não? Então quer dizer que a fé é o quê? É parte do DNA de Deus. Quanto mais fé uma pessoa tem, maior é o sinal que o DNA de Deus está operando ali. A justiça é uma das qualidades de Deus, sim ou não? Então a justiça na sua vida, quando se manifesta, ela é parte do DNA espiritual. E Deus, Ele mostra isso na sua palavra. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O DNA de Deus no homem. Pastor, onde é que está esse DNA? Na fé, depositado no Espírito. O seu DNA natural está no físico. O DNA natural está sobre o corpo, o físico. Tem pessoas que herdaram doenças, tem pessoas que herdaram maldições. Como é que eu quebro isso? Removendo esse DNA, porque ali a palavra vai dizer: para nos tirar da corrupção do mundo.
Quer dizer que o DNA de Deus na minha vida me tira de um sistema. Oi, você está aí? A natureza de Deus é diferente da natureza humana. A natureza de Deus é fé. Fé é a partícula de Deus no homem. Então quando nós olhamos para Deus, Ele é Senhor dos céus e da terra, sim ou não? Por que eu coloco uma águia e um leão? Porque são características de Deus. O leão, como rei da selva, reina sobre a terra. A águia no céu, não existe nada mais sublime do que essa ave. São características de um DNA espiritual. Abra sua Bíblia comigo agora, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 7. Coloque para nós na tela, Apocalipse 4, versículo 7, fica olhando isso. Apocalipse 4, 7, olha o que diz. Você encontrou Apocalipse 4, 7? Que bom, porque eu não achei ainda. Glória a Deus, aleluia. O primeiro ser era semelhante a um... Ah, meu irmão, o que é? O primeiro ser semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. O que é isso? Quem estava sobre o trono? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus, Ele é espírito. Então você não consegue ver quem Ele é. Você conhece Deus através do Filho. Por isso que Jesus disse que Ele veio manifestar o Pai. Qual é o chamado de um filho? Revelar através do quê? DNA. Por que Jesus anda sobre as águas? Porque fez um curso com um coach que ensinou ele a andar sobre as águas. Por que Ele cura enfermos? Por que Ele ressuscita mortos? Por que Ele multiplica o pão? Por que Ele vive o sobrenatural? Por condição espiritual de um DNA. E esse mesmo DNA eu e você carregamos. Você nunca sonhou que estava voando? Nunca? Por que você sonha que voa? Por que você sonha que está correndo por cima das águas? Por que isso? Porque existe um DNA espiritual depositado dentro de você, querendo ativar o sobrenatural dentro de você. Quer dizer que esses seres são 4, e eles estão olhando para quem está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Jesus. O que eles refletem? Quem está sentado no trono. Jesus no trono está expressando características de Deus, e uma delas é o leão, e a outra é a águia voando. Você percebeu que não é só águia? É águia o quê? O quê? Na gaiola? Presa? Pastor, mas como assim? Eu achei que era um zoológico esse negócio da eternidade, né? Tem leão, tem... Calma. São códigos espirituais. Você se torna parecido com aquilo que você contempla. Quem está no trono é Jesus, e eles estão adorando, olhando para o trono. Se você olhar para quem está no trono, você vai se parecer com ele, e ele tem o rosto como de um leão. O que é o leão? Um dos títulos messiânicos de Jesus é que ele é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá, cada tribo tinha um estandarte e uma foto, uma imagem. Judá, quando ia para a guerra, eles levavam um estandarte na sua frente, e a foto, a figura profética, a imagem era de um leão, falando sobre a batalha. Se Deus é o nosso Pai e Ele é como um leão, nós temos um DNA de guerra. As guerras não nos assustam. As batalhas não podem ser uma coisa que te peguem de surpresa. No seu DNA há um DNA de guerra. Diga assim: eu fui feito para guerra. Ai, tem uma guerra, que bom, eu sou feito para guerra. O DNA desse leão da tribo de Judá é um DNA de coragem. Fala de coragem, fala de ousadia, fala de conquista de territórios. Leão e águia, cada um deles governa sobre um lugar. Leão na terra, águia no céu. Quer dizer que Deus criou você, e antes de criar você, Ele criou um lugar para você. A maior dificuldade dos nossos dias hoje é porque encontramos pessoas fora do seu lugar. A sua área de convergência é o lugar que Deus criou você para estar. O leão não é o rei do lago, não é o rei da montanha, ele é o rei da floresta, porque naquele lugar ele é o rei.
A águia, ela não é o ser que governa em outro lugar, a não ser nos ares. Quer dizer que Deus criou você para um lugar. Se você não estiver nesse lugar, você vai viver frustrado, cansado, e você vai começar a perceber que se você não estiver no seu lugar, a provisão não te toca. A prosperidade de Deus te visita nesse lugar. Diga assim: criados para um lugar. O que me leva ao meu lugar de destino? Pastor, o meu lugar é o meu trabalho? Não. Pastor, o meu lugar é a casa onde eu moro? Não. É um lugar espiritual. Primeiro Deus te assenta em um lugar espiritual, e a partir desse lugar você encontra os lugares que Deus tem para você. Existem territórios que Deus quer te confiar. Começando pelo leão, ele tem um território que ele governa. Fala de governo. Deus quer colocar você sobre lugares para você governar, para você estar ali como autoridade naqueles lugares. Se você tem uma profissão, não é para você ser mais um, é para que você tenha autoridade sobre aquele lugar. E ele não só tem autoridade sobre um território, mas ele protege seu território. Você que está aqui hoje, proteja seu território. Proteja seu território, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja seu casamento, proteja sua mente, proteja seu coração. Você não pode ser um território aberto. Território aberto é fácil acesso ao inimigo. Defenda seu território. Você que é marido, defenda sua esposa. Mulheres que estão aqui, defenda seu marido. Nós precisamos de pais que defendam seus filhos. Precisamos hoje aqui de homens que vão defender a palavra de Deus. Defenda a sua igreja, cara. Tem gente que não defende nem a igreja que ele congrega. Há pessoas que, ao invés de defender, eles expõem. Um leão não só governa. Pastor, por que Deus não me dá mais? Você está disposto a defender o lugar que Deus te dá? Você tem que defender as coisas. Não seja daqueles que está falando mal, seja daqueles que está defendendo a verdade, os princípios de Deus. O leão, nesse contexto de DNA, ele fala de cuidar, de proteger o território. E você sabe que o leão, ele tem uma forma de comunicação. Um leão mia, é isso que ele faz? Ele ruge. E o rugido de um leão, ele é ouvido a 8 quilômetros de distância. E quando ele levanta e ruge, não importa onde ele está, aquele rugido viaja 8 quilômetros. E se outro ser vivo ouvir aquele rugido, sabe, despertou. Quer dizer que o rugido não é um grito. Há pessoas que querem vencer a batalha no grito. Nós não vamos vencer a batalha no grito. Nós vamos vencer essa batalha com uma comunicação clara. Você talvez não está comunicando com clareza. Não é para reclamar, é para clamar. O que é clamar? Clamar é orar assim, ó. Senhor Jesus. É isso? Clamar é levantar a voz e orar com clareza, dizer com clareza. Sabe, lá na sua empresa você disse: o sangue de Jesus tem poder. Alguém perguntou: o que você falou? O sangue de Jesus tem poder. É comunicar com clareza. Quando você olha para o leão, ele ruge, e eles entendem a comunicação entre si. Há casamentos que não têm comunicação. É o que eu mais escuto. Eu não consigo falar com fulano. Meu Deus, vamos amarrar ele numa cadeira e vamos dizer: fala. Como você não consegue conversar com as pessoas? Leões rugem. E é interessante que se ouve de longe. Há um DNA em você, que não é para reclamar, mas é para liberar um som de libertação nesses dias. E você tem que entender que a sua oração será ouvida de longe. Pelo amor de Deus, você está muito fraco hoje. Você está miando em vez de estar rugindo. Há pessoas assim, eles estão orando intimidados. Você tem que orar como um rugido pela manhã. Tem manhãs que você tem que levantar e dizer: acorda promessa, acorda palavra, acorda sonho, acorda projeto. Quem teme o rugido? Quem não ruge. Quem mia vai ficar meio intimidado com o teu rugido. Está todo mundo miando, você está falando que vai vencer. É estranho. Porque leão se comunica com gato. Oi? Leão se comunica com a girafa. Leão se comunica com leão. E leão com leão ruge.
Não, é uma comunicação. Não, é comunicação clara. Seja claro na sua comunicação. O que você quer? Deus, eu quero qualquer coisa. Ruja por aquilo que você quer. Clame do fundo do seu espírito, e esse clamor vai chegar longe. Você está aí, irmão? Por que está calado nesses dias? Porque alguém colocou uma mordaça sobre os leões. Alguém colocou como se fosse uma corda, dizendo: você não pode falar isso aqui. E nós precisamos ressuscitar esse brado e levantar um rugido mais uma vez. Quer dizer que o leão comunica. Ele comunica e se entende. Tem gente que não vai entender você. Não vai. Pessoas que não têm fé não vão te entender. Pessoas que não têm a mesma cultura sobrenatural não vão te entender. Há pessoas que você fala com elas e elas acham que você está ameaçando elas, quando na verdade você está encorajando elas. Como é que o filhotinho do leão aprende a rugir? Indo caminhar com as ovelhas? Oi? Já pensou um leão que nem ovelha? Já pensou? Ruge, leão. Não fica bem, né? Não fica bem quando você reclama. Não fica bem quando você fala que não pode. Não fica bem quando você diz que não tem condição. O que fica bem é quando você ruge sobre a sua vida e diz: eu vou avançar, eu vou crescer. Diga ao fraco: eu sou forte. Vamos lá, alguém tem que dar um rugido nesses dias. Primeiro bichinho que a Zoe aprendeu a imitar. Ela olhava, eu sei falar para você, se você me perguntar das frases, eu sei uma por uma do Rei Leão. Era ou não era, amor? Terminava, e ela não dizia Rei Leão, ela dizia Rei Leão. Papai, Rei Leão. Acabou de ver, Rei Leão. Tá bom. Terminava dizendo: vamos olhar o cavalo verde. Rei Lia. Um dia a Raquel botou ela na cama e estava ali trocando. Daqui a pouco ela começou: uau! O que tem nessa criança? Está amarrado. E ela: uau! Falei: Senhor, está imitando. Aí o Senhor me disse: é um DNA de força, é um DNA de guerra. Porque leão aprende com leão a clamar. Se teus filhos ver você reclamar, eles vão reclamar. Mas se teus filhos ver você orar, eles vão orar. Se teus filhos ver você se desesperar, eles vão se desesperar. Mas se teus filhos começar a olhar para a tua fé, eles terão a tua fé. E eu olhava aquela criança, mas não vai parar. Ela ficou dias assim. Você ia brincar com ela, ela: uau, meu Deus, traz um bife logo para essa criança. Diga assim: leões rugem. Ei, irmão, você vai ter que rugir amanhã. Você vai ter que despertar a sua vida e dizer: ei, eu estou chegando, viu? Eu acordei para a promessa e estou chegando. É interessante isso. Leão não vive sozinho, leão vive em grupo. Ele é relacional. Não, eu ando só. Meu pastor é Deus. Você tem que andar no time certo, irmão. Leão não anda com hiena, leão anda com leão. Relacionamento. Há um poder no relacionamento, há uma força no relacionamento. Leões, eles caçam juntos. Porque tem dias que você quer alcançar algo, sozinho não dá. Tem que caminhar junto, tem que caçar junto. Diga assim comigo: são predadores. O que é um predador? Predador é diferente de presa, irmão. Tem gente que é presa fácil para o inimigo. Começa a andar sozinho. Não, eu não vou no Ford House porque não acredito. Irmão, a comunhão é poderosa. Há bênçãos que Deus só derrama na comunhão. Quando alguém começa a se afastar, começa a enfraquecer. O afastamento gera um esfriamento. Leões caçam juntos. Pastor, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Talvez você sozinho não vai alcançar. Você precisa de alguém para correr com você. Você precisa de alguém para te ajudar. Um predador é alguém que tem um alvo. Diga assim comigo: a minha presa. Qual que é a tua presa para esses dias? Não sei, pastor. Qual que é a tua presa, irmão? Você tem que ter um alvo. Pastor, eu quero comprar a minha casa, eu quero edificar algo, eu quero expandir a minha empresa. Qual é a tua presa?
Você tem que perseguir um objetivo. É interessante você olhar para o leão, porque ele não fica correndo, mas quando chega na hora dele acessar a sua presa, ele consegue colocar 80 km por hora. Já pensou você numa selva vendo um bichão daquele? 80 km por hora. Ele consegue liberar essa velocidade na hora da caçada. É sempre na hora da caçada. Você tem que aprender como você vai gastar sua energia. Tem gente correndo por qualquer coisa. Tem gente apagando incêndio. Tem um problema, ele vai. É situaçãozinha pequena, a pessoa começa a correr e se desgastar. Leões guardam sua energia. 80 km por hora. O que eu quero dizer para você é que é um DNA de velocidade, irmão. Talvez você está no ritmo errado. Deus está dizendo, avança, e você está lá. Deus dizendo, vai. Um leão pausado. Não, vamos agora, vamos arrancar. Porque gastou energia com coisas que não têm fundamento. Guarda a sua força, não fica discutindo com os outros. Guarda a sua força, guarda o seu ânimo, o seu vigor para a hora certa. E posso te dizer, nós estamos chegando na hora certa. É o tempo, irmão, presta atenção. Tem gente que não corre e não vai querer que você corra. Tem gente que é lento. Já viu? Lento para aprender, lento para tomar decisão. Ele é lento. Gente lenta não gosta de gente rápida. Mas eu vim te dizer, é a hora de você receber essa aceleração na sua vida e correr ao encontro da sua presa. Existe um alvo. Pastor, eu estou indo. A pergunta é, em que ritmo você está indo? Qual é o ritmo? Eu estou indo no ritmo que eu estava andando em 2023, 2024. Não, irmão, não. O leão, ele pode falhar 70%, escuta isso. Quando ele vai caçar, ele falha 70% das vezes. Ele desiste? Ele desiste? Quer dizer que para alcançar alguns alvos, você vai ter que ser perseverante, meu irmão. Você pode errar às vezes, você pode falhar às vezes, mas o segredo é dizer, mesmo que eu falhei hoje, amanhã eu vou tentar de novo. Eu vou perseverar. Eu vim falar hoje aqui com alguém que já tentou algumas vezes, e o Senhor está te dizendo, persevera. Existe um alvo, existe um objetivo, e você vai acessar isso. Tem gente que não consegue tentar de novo. Você conhece alguém desanimado? A perseverança vai ser necessária, ainda que errou 70% das vezes. Imagina se você for ouvir alguém errado. Alguém pode dizer, se eu fosse você, desistiria. Já ouviu isso de alguém? Quantos já mandaram você desistir? Quantos já mandaram você abandonar? Quantos já mandaram você abrir mão? Muda, esse sonho é muito grande para você. Eu vim te dizer, não abandona nada, persevera, porque você vai acessar debaixo de uma aceleração. Pastor, mas tentei. Tenta de novo. Pastor, mas eu coloquei bastante força. Calma, segura um pouco agora. Dá uma afiada nas suas garras. O leão, ele não tem uma mãozinha, ele tem garra. Diga assim, agarrar. Vamos, diga agarrar as oportunidades. Está vindo oportunidade, você tem que agarrar as oportunidades, abraçá-las. Tem gente que está esperando a oportunidade assim, ó, de braço cruzado, irmão. Quando você está num processo com esse DNA, você tem que entender o poder de ter uma garra. Tem gente que não tem garra, irmão. Ele perde oportunidade, perde portas. Tem gente perdendo sua família porque não tem uma garra para liderar. Líderes têm que ter garras, não para ferir os outros, amém, irmão? Não, para proteger a sua casa. Essa garra está falando de determinação de abraçar oportunidades. Eu vejo pessoas que tiveram oportunidades, mas não tiveram garra para manter as oportunidades. Aquilo que Deus vai te dar exige de você garra, determinação. E esse DNA de um leão, ainda que fale, tenta de novo. É interessante olhar, e vamos avançando aqui. Ele não vai caçar sozinho, mas vai ensinar. Aos 11 meses, ele já leva os seus filhotes para caçar. Diga assim comigo, gerar. Fala aí, diga gerar um povo de coragem. Você tem que começar a criar seus filhos como leões. Tem pai que tem medo e passa o medo para o filho. Tem pai que é limitado e passa essa limitação para o filho.
quando tem 11 meses, já é levado para caçar. Porque aquele leão se torna um padrão, se torna uma influência. Aprenda uma coisa: o seu comportamento pode ser copiado ou não. Se alguém andar com você semanalmente, não aqui, irmão, que tu está programado para ser crente, amanhã alguém pode copiar você como pai, como marido, como filho de Deus. O seu comportamento tem que ser moldado. O comportamento daquele pai é copiado pelos filhos. Aprenda que sua vida prega. A sua vida é a maior mensagem. A maior mensagem de uma pessoa é a sua vida. Você prega com a sua vida. E esse leão leva os seus filhotes a caçar cedo. Nós precisamos gerar leões nesses dias. Nós somos uma comunidade de leões aqui. Aqui não tem ninguém fraco, irmão. Aqui tem líderes. E onde tem liderança tem dificuldade. Onde tem liderança tem ajustes para se fazer. Mas é normal. Cada um de nós tem um território para ocupar. E ninguém tem ciúme do seu território. A nossa oração é para que você ocupe os territórios que Deus tem para você. Que Deus coloque você lá e que você permaneça. Não abandone seu território. Não abandone seu chamado. O seu compromisso é com Deus. Antes de tudo. Esse leão leva os seus filhotes e os ensina. Quem te ensinou a caçar? Quem te ensinou a trabalhar? Quem te ensinou a conquistar? Há pessoas que não aprenderam a conquistar, eles aprenderam a perder. Há pessoas que não aprenderam a avançar, eles ficam estagnados, porque a estagnação vem de um DNA natural. Ninguém nunca venceu aí, você acha que você vai vencer? O DNA de medo que está parando essa geração. Tiago vai dizer que Satanás é como um leão rugindo ao derredor de pessoas que têm medo. Quer dizer que o diabo também, ele imita Deus. É um leão falso. Um falso leão que ruge para te intimidar. Temos uma geração hoje que está se perdendo numa vida tecnológica, no meio das redes sociais. Não tem vida. Tem uma ilusão. E nós podemos perder essa geração se a gente não olhar para eles e não treiná-los para a vida. Remover de sobre eles os medos, os traumas. Gerar essa comunidade de leões não é uma coisa simples, mas começa pelo poder do exemplo. Diga assim comigo: o poder do exemplo. Não use essa palavra em casa, medo. Não use essa palavra em casa: nossa, vai dar tudo errado, não sei o que fazer. Não, os teus filhos têm que ouvir de você: Deus está provendo algo. Está preocupado, papai? Um pouco, mas eu confio em Deus. Nós temos um Deus e Deus vai fazer algo por nós esses dias. O mundo precisa de pessoas assim, fora da curva, não de gente que está com medo do que está por vir. Esse leão, ele corre a 80 por hora, mas também salta 10 metros de altura. Diga assim: se esticar. Irmão, tem dias que Deus não vai colocar na tua mão, você vai ter que se esticar para pegar o que é seu. Tem gente esperando cair do céu. Não, tem que se esticar, tem que começar a levantar sua envergadura, dizer: eu posso ir mais, esse nível está baixo, eu vou subir de nível. É o salto da fé. Tem gente caminhando ao invés de saltar. Toda essa força e esse DNA Deus compartilhou com você. Pastor, mas está difícil, irmão. Se não der para ir correndo, pula, salta e pega o que é seu. O que não dá para você reagir normal. Pastor, eu quero ter uma vida normal, irmão. Com esse DNA você não vai viver nada normal. Diga assim: um DNA de conquista, de vitória. Esses leões vivem uma cultura de hierarquia. O papel do pai é bem definido. O papel da mãe é bem definido. Limites. O nosso problema hoje é: os pais têm medo de colocar limites. Filhos sem limites se tornam adultos que muitas vezes são descontrolados. Descontrole emocional, descontrole mental. Há uma geração que está adoecendo na mente. Falta de limite. E hoje você diz assim: não, mas se eu colocar limite, daí eu perco. Não, irmão, não. Limites saudáveis. Não, mas eu sou o melhor amigo do meu filho. Seu filho não precisa de amigo, precisa de um pai. Você tem que ser pai do seu filho. O amigo ele tem na rua, você é pai dele. Mas para um pai moderno, a palavra limite, acho que não vou botar limite. O que eu lido hoje com adultos sem limite. O cara casa, mas não teve limite.
Agora ele não sabe o que é ter limite nas finanças, limite na sua força. Então esse leão, ele é moldado para isso. Diga assim comigo, a genética espiritual. Vamos, diga, a genética espiritual aparece na batalha. Coloca para nós na tela 1 Crônicas 12:8. Fica ligado aqui, 1 Crônicas 12:8. Olha o que Deus precisa nesses dias. 1 Crônicas capítulo 12, verso 8. Olha lá na tela, rapidamente na tela para nós. Vamos, irmão, o que está faltando ali? Clica lá. Do povo de Gade deram apoio a Davi na fortaleza no deserto, guerreiros hábeis para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. O rosto deles era como o de um leão, e eles eram tão ágeis como a corça sobre os montes. É isso aqui, pelo amor de Deus. Na hora da pressão, na hora da batalha, o DNA espiritual surge. Quando o capeta olha para sua cara e diz: ô louco, eu estou vendo é um leão ali, não chega nem perto. Pelo amor de Deus, faz uma carinha melhor aí, meu irmão. Intimidado. Ó céus, ó vida. Tem gente que é assim, zóio no fundo. Tem que botar mais do que botox. Tem além de botox, tem que fazer uma demonização facial. Irmão, era Gade. Quem que é Gade? Um dos filhos de Jacó. Gade significa filho da fortuna. Alguém que tem um DNA para prosperidade. Tem alguém que é filho de Deus? Tem alguém que é filho de Deus? Então vou te lembrar, teu pai é dono da prata e do ouro. Então te cabe bem o ouro. Diamante é bonito, ouro é bonito, bijuteria dá até uma coceira no couro. Ah, não posso usar. Já viu gente que é chique e diz assim: ai, não posso usar essas coisas de banhada, ouro. Tem que ser ouro. Fica bem com ouro. Fala para a pessoa: você fica bem com ouro. Por isso que eu pedi o meu copo ali, ó, dourado, é ouro. Fala para tua esposa, fala. Ela quer ouvir para irmão, fala para tua esposa agora. Isso vai ficar feio para você depois. Vamos olhar naquela revistinha da Hermes, comprar. Não! É ouro! Acha um ourives, vai ver quanto é que custa um aparato de ouro. Colar, anel, ouro. Porque o nosso pai é o dono da prata e do ouro. Gade é alguém que é acessado quando chega a batalha. Quando chegar uma guerra, alguém vai chamar você. E diz que eram guerreiros lentos. O que quiseram? Ágeis. Seja ágil para conquistar. Seja ágil para pegar o que é seu. Para de dormir, acorda. Seja ágil, agilidade. Chegou a hora, chegou o momento, compra, avança. Eram guerreiros ágeis. Sabiam manusear escudo e lança. Você tem a ideia de que o escudo não é uma arma qualquer? Uma das mais difíceis de usar. Eles tinham arma de defesa e ataque. A lança é mais difícil do que a espada, porque a espada alcança só um nível, mas a lança vai longe. O que esse DNA está dizendo? Quando você tem esse DNA de um leão, você tem capacidade para proteger e avançar. E eu vim profetizar isso sobre ti. Você não precisa ficar com medo. No meio dessa batalha, a sua face é de um leão. Quem olhar para você, se o câncer olhar para você, não pode parar na sua vida. Se a depressão olhar para você, não vai parar na sua vida. Nada, porque você é como um leão. Fala de força e agilidade. Diga assim comigo: eu tenho um DNA de força e agilidade. Pelo amor de Deus, dá-lhe um glória. Sempre o Senhor aplaude com força. Dá-lhe um rugido aí. Arrasou-me a laia. Tem gente que fica miando, parece um gato gago. Mimi. Tipo de você bradar: pastor, eu estou com um problema. Brada sobre esse problema. A sua face no meio da batalha. E diz que no meio da guerra tinha uma face de leão. Dá uma olhadinha para o lado aí. Ih, pastor, aqui tem uma jaguatirica. Ora, Deus transforma. Já se olhou no espelho? Tem dias que você tem que se olhar no espelho e dizer para você mesmo: você não é um qualquer. Você é vitorioso. Você tem o DNA de Deus.
Reage, lava essa cara, toma um café sem açúcar. Levanta às 6 da manhã, vai ler um livro. Levanta às 6 da manhã para orar. Faz alguma coisa. Aí levanta o leão velho de circo. Uma vez fui num circo. Me mentiram que tinha um leão. E eu carreguei água a tarde inteira para ver o leão. A tarde toda levei, lembro até hoje, 24 baldes d'água. E chegou a parte do leão. Quando o leão entrou, comecei a chorar. Era um animal magro. Ele esqueceu de quem ele era. E aquele que o governava e manipulava fazia tudo o que queria com ele. Tem gente que está assim na mão do diabo. O diabo faz tudo o que quer, mas você não é um leão de circo. Você é um leão vitorioso. Você tem sangue nos olhos. Você tem raiva do capeta que nem eu. Que a tua face seja como a de um leão nesses dias. Vão dizer, você anda com aquela galera da Monte Forte, né? Porque a tua face fala igual Chacarabacaialaia. Só fala em sobrenatural. Só fala em poder, avivamento. Só fala em sexta-feira e domingo. Você fica parecido com as pessoas que você tem comunhão. Lamento. Quando alguém tem a face de derrota, ela atrai a derrota. Mas você tem a face do seu Pai. Diga assim comigo, a face do Pai. A face de um leão. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus. Cara, você vai morrer. E ele levanta e canta uma canção. E vai para a cruz. Sabe o que é isso? É a coragem de um leão. Águia, Isaías 40, 31. Vamos terminar por aqui. Isaías 40, verso 31. Olha o que diz. A águia é esse DNA espiritual também de Deus. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Pelo amor de Deus. Subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Esse cansaço que está vindo sobre a terra não virá sobre ti. Você vai ter um vigor. Chega de inchar as pernas, dói o pé, que dor nada. Quanto mais trabalho, mais produzo, mais quero produzir. Os que confiam no Senhor. Aqui é quem tem fé. A fé não tem limites. Para uma pessoa que tem fé, nada o limita. Aqui está falando da saída da Babilônia. Babilônia é confusão. O seu DNA não pode ser confundido. O diabo diz coisas sobre você que não são verdades. Você tem que entender o seu DNA. A águia aqui está falando de não só um DNA, mas uma natureza espiritual. A águia, ela habita no alto das montanhas, lugares altos. Então, se você hoje quer viver esse DNA de Deus, se acostume com lugares altos. Por isso que nós somos cabeça e não cauda. Quanto maior for o nível que Deus quer te colocar, maior também serão as pressões. No alto do penhasco tem o quê? Ventos fortes. E a águia procura os lugares mais altos, lugares baixos. Então para de olhar para lugares baixos para você. Não fica olhando para aquilo que o dinheiro pode pagar, para coisas normais. Comece a olhar para um novo nível de vida alto. Deus está querendo levantar alguém para um nível ainda mais alto. Quanto maior for o nível, maior vai ter que ser o sacrifício. Eu quero ser um grande líder. Sacrifício. Há pessoas que querem um novo nível. Escute, querer um novo nível é querer pagar um novo preço. Eu quero viver essa altura, essa altitude. Tem pessoas que têm tontura, medo de andar alto. Eu quero andar numa vida que eu possa controlar. Essa não é a vida que Deus tem para você. A águia faz o seu ninho no alto, em lugares de pressão. Não tenha medo da tensão nem da pressão. Quando ela constrói seu ninho, ela equipa o seu ninho com um lugar de conforto. Diga assim, um ambiente. Diga, um ambiente de formação. Você tem que escolher os lugares pela formação. Cada lugar que você ocupa tem que te ensinar alguma coisa.
A igreja que não te ensina nada não é uma boa igreja para você estar. Um lugar de formação. A sua casa tem que ser um lugar de formação. O seu casamento é um ambiente de formação. Quem tiver contato com você tem que estar sendo formado. A águia prepara um lugar de formação, e depois de formado aquele ninho, ela coloca ali o seu filhote. Mas chega uma hora que ela pega o seu filhote e ela tira todo aquele conforto e deixa só os espinhos. Isso é paternidade. Paternidade não é gerar conforto, irmão. Paternidade é gerar um desejo de fazer algo grande. Paternidade não é gerar uma zona de conforto que você diz, agora eu vou ficar só aqui. Paternidade é gerar desconforto. Diga assim: o crescimento acontece no desconforto. Para com aquela Netflix, para de deitar naquele sofá e não fazer mais nada. Começa a se indignar, porque o conforto pode matar você. O conforto pode atrasar você. A águia tira todo o conforto e deixa só os espinhos. Por quê? Para haver crescimento. Deus, Ele pode deixar alguns espinhos na sua vida. Espinhos aqui são desafios. Tem gente que estagnou. Já tenho um pouco, tá bom. Eu já vou um pouco na igreja. Eu já tenho alguma coisa. Não, irmão, ouça isso. Deus, Ele está preparando algo para você, mas Ele também está convidando você a crescer. Então o desconforto, pastor, tem algo na minha vida que está gerando um desconforto. Use isso a seu favor. Paulo diz que havia um espinho na sua carne. Esse espinho o incomodava e o levou a orar. O desconforto na sua vida tem que te aproximar de Deus e não te tirar de perto de Deus. Paulo estava vivendo uma fase desconfortável. Eu já vivi várias fases assim, do desconforto. Foi os tempos que eu mais cresci. Às vezes uma luta aparecia e era só para o meu crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até o desconforto, pastor, por que Deus está permitindo? É uma estação de desconforto para o teu crescimento. Se o filhote não entender aquela mensagem, esse pai pega o filhote e voa com ele muito alto. Que maravilhoso esse momento. Então lá de cima ele o derruba. Isso é pai. Ele não fica pedindo crescimento. Essa é uma mensagem do pai para o filho dizendo: chegou a hora de você voar. Fala para a pessoa do seu lado: chegou a hora de você voar. Chegou a hora de você alçar o voo. Uma águia que não voa não cumpre o seu propósito. A águia fica bonita na terra? Oi? É linda na terra? Onde é que ela libera o seu maior potencial? Voando. Você tem que aprender. Deus está chamando você para dar um voo mais alto. E a paternidade de Deus não tem problema que você teste. Há pessoas que têm medo da queda. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Sendo que esse DNA de Deus diz: tenta. Deus está com quem se move. Deus se move com quem se move. Quando essa águia leva o seu filho para cima e o lança no momento da queda, ele lembra: epa, eu tenho um DNA, eu sei voar. Chegou a hora de você entender quem você é nessa história. Tem um momento na batalha que você relembra quem você é, e você nasceu para esse momento. Então ela lembra quem ela é. E naquele exato momento, diga assim comigo: batalhas que ativam o DNA. Você está comigo aqui, irmão? Teve batalhas na minha vida que ativaram o DNA. Eu, enfermo, descobri um DNA de cura. Orando, enfermos curavam. Milagres extraordinários. Mas foi necessário passar por um processo. E um processo incômodo. Quer dizer que o verdadeiro pai não é aquele que deixa o filho como ele está. A paternidade de Deus não vai alimentar você na sua zona de conforto. Deus vai exigir de você um voo mais alto. Diga comigo: um voo mais alto. Então é interessante que ela tira a proteção. Tem tempos que Deus vai dizer: vai, Deus, você vai comigo. Eu estou com você, em você. Você talvez não vai vê-lo, mas Ele está em você. Poderíamos falar tanto sobre isso, mas olha só que interessante. Se não for o bastante, então, esse
essa paternidade de Deus nos lança, nos joga para o voo. E essa águia, ela pode voar, e ela voa porque justamente é o seu DNA que faz isso. Ela não precisa uma aula sobre isso, ela precisa lembrar de quem ela é. E quando ela lembra o seu DNA, ela cumpre o seu propósito. Águias voam com águias, irmão. Já viu uma águia voando com um pato? Já viu uma águia voando com um pato? Já viu o voo do pato? Que coisa mais feia que é. Já viu? Eu tenho pato no sítio. Que coisa, eles são tudo errado. Já viu um pato voando? Parece um cara assim meio que tomou um goró. O pato é horrível voando. Que coisa mais feia é um pato. Não dá para você chamar um pato para voar com as águias, porque pato é só voo curto, mas águia é voo longo. Águia diz: eu vou sair daqui, vou para lá, vai ter um custo, mas eu vou. Para de andar com pato. Tem gente andando com pessoas que estão puxando você para trás. Para de andar com gente que te puxa para trás, te puxa para baixo. Conhece alguém que te puxou para baixo? Deleta o número dessa pessoa, nunca mais liga para ela. Anda com gente que coloca você para cima, para baixo. Não, para baixo não. Eu não fico bem nessa linha. Eu vou viver aqui na vertical, vou subir de nível. Não dá para você mandar um pato para a escola das águias. Pato não é águia, irmão. Tem gente que não tem a mesma natureza que você, mas se você é uma águia, você voa com águia. O poder da águia está na sua visão, uma visão ampla. A águia tem 2 centros de visão. Ela consegue ver aonde está, mas também para onde vai. Eu vim dizer para você, você sabe onde você está, mas também começa a ver para onde você está indo. Diga assim, uma visão de futuro. Então começa a olhar para o seu futuro. Ela consegue ver 3.200 metros. É em momento Animal Planet agora. 3.200 metros. O futuro é logo ali. A conquista é logo ali. E pato enxerga isso? Pato fica só ciscando. Pato fica só esperando a comidinha no bico. A águia vai buscar o alimento. A águia não fica esperando. A águia vai buscar o que é seu. Diga assim, foco. A águia consegue focar em algo. Pastor, eu quero tudo. Não, tem um foco. Qual é o alvo? Qual é o objetivo? Pessoas que dizem que sabem fazer tudo, não sabem fazer nada. Tem um alvo. O foco é uma escolha do que ver. Tem gente que só vê o problema. Você tem que ter o foco da solução. A visão faz escolhas. Por exemplo, se você não tiver visão, diga assim, uma pessoa sem visão sempre vai viver no passado. Eu sei quando uma pessoa não tem visão, ela começa a falar muito do seu passado. O que ela tinha, o que ela era, atrás do que ela está, do passado. Águias têm visão de futuro, vê de longe, ela enxerga. E é interessante olhar para isso, porque ela enxerga de longe, longa distância. Irmão, presta atenção. Tem promessas que vão levar um tempo, mas você tem que olhar a promessa e começar a se comportar agora como se já estivesse lá na promessa. Eu vim falar para pessoas aqui que têm uma visão sobre o futuro. E diz, pastor, eu vejo algo tão grande para o futuro. Deus está com aqueles que têm visão. Quanto maior for a visão, maior vai ser a provisão. Deus não vai te dar a provisão primeiro, Deus vai te dar a visão primeiro. Se você, alguém aqui já tem uma visão de Deus para a sua vida? Alguém aqui vai ter uma visão nova para a sua empresa? Alguém aqui tem uma visão nova para a sua casa? Deus está com aqueles que têm uma visão. E o pato, não vejo nada. Nós não se entendemos. Ai, pato, só no terreiro da casa. Rompe. Ai, não. Está vendo o que? Predador. Medo de alçar um voo. Você tem que entender, há uma resistência para você não subir. Há um céu que te resiste e você tem que ir. É tão poderoso porque a águia, ela ama voar na tempestade. Diga assim, águias voam na tempestade. Você está comigo nisso? É interessante pensar que antes dela voar na tempestade, ela desenvolve essa visão. Tem pessoas que veem um problema como destruição. Tem pessoas que veem um cenário como esse como oportunidade.
toda dificuldade esconde uma oportunidade. Há um momento onde a águia tem que se renovar. As suas garras ficaram gastas, o seu bico está velho, suas penas pesadas. Diga assim comigo, renovação. O que é a renovação que você leu em Isaías? Renovar é tirar uma roupa velha e botar uma roupa nova, é se preparar para uma nova fase. Quando a águia chega nesse ponto, ou ela aceita a morte ou ela se renova. E tem gente que está dizendo assim, ó, acabou, não posso mais. Há um momento decisivo que você decide, ou você vai renovar ou vai fracassar. E nesse momento que a águia chega, ela volta ao lugar alto. Diga assim comigo, as mudanças começam de cima para baixo. Começa no teu tempo de oração, no teu tempo de clamor, no teu tempo de busca. Ela vai se renovar voando o mais alto que ela pode. Ela encontra uma pedra, uma rocha, e ela bate seu bico até remover o velho. A gente sabe que a rocha é Cristo, e é o atrito, irmão. Tem momentos que a palavra é um atrito. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra. Ela voa, ela vai contra a pedra, ela bate. As coisas velhas que estão em você, você vai ter que arrancar. Tem pessoas querendo dar um voo. Pastor, eu quero subir muito alto. Se livre daquilo que é velho. Uma velha mentalidade, o velho jeito de fazer as coisas, a velha forma de servir a Deus. A religiosidade ainda impregnou muitos corações. Mas a águia vai e ela bate com força. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem para enfrentar o que é velho. E ela bate seu bico até quebrar. Ela tem que esperar um período até crescer o novo bico. Esperar. Você tem que saber esperar. Tem coisas que você vai mudar agora, e tem outras coisas que você vai ter que esperar, querido. Vai ter que trabalhar em você. É um processo. O processo da renovação. Ela bateu, arrancou o que é velho. Acabou por aqui? Não, tem mais coisa velha. Tem pessoas que se converteram há muitos anos e se acostumaram a conviver com coisas velhas. Ela vai agora, depois que cresceu o bico, e ela começa a arrancar suas garras. Está fraco. Ela começa a tirar aquilo que é fraco. Qual é a fraqueza que está em você? Remova isso. Qual é a criptonita? Tem homens que estão morrendo pela pornografia, morrendo pela prostituição. Há pessoas que a criptonita dele é o medo. Ela vai removendo o que é fraco. Depois leva mais um tempo. Espera. E quando ela espera, cresce garras novas e ela arranca velhas penas. Diga assim comigo, se libertar de todo o peso velho. Eu vim dizer para você, se liberta hoje desse peso velho. Tem um peso velho sobre você, no seu DNA, uma coisa que faz você ir para baixo, desanimar. Mas eu vim dizer hoje, há uma renovação sobre nós. Aqueles que confiam no Senhor voarão como asas, como águia. Pastor, eu não consigo. Peso. Há um peso sobre você. Está no culto, mas tem um peso que te impede. Vai orar, mas tem um peso. Começa a ler a Bíblia, tem um peso de sono. Queria fazer parte de algo, mas tem um peso. Se livre desses pesos. Quando ela passa por isso, ela faz um novo voo. Diga assim comigo, o voo do renovo. Diga, eu estou pronto para dar o meu melhor voo. Você está comigo nisso, irmão? E alguém vai tentar te encontrar naquela condição, vai dizer, mas estava ali. Está onde? Está voando. Está alto, uau, está voando mais alto, não está voando baixo. Projetos decolaram, coisas alçaram um novo voo. É o voo da renovação. O voo da renovação é quando ela dá um voo rasante, alto, e ela mergulha na água. Diga assim, um mergulho no Espírito. Você tem que mergulhar no Espírito. Se ficou alguma coisinha velha naquele processo, quando ela mergulha com o voo rasante, ela dá um voo rasante nas águas e sai do outro lado, ela sai renovada. Já teve num culto assim? Já teve num culto assim? Renovado, cara. Esse louvor me renovou, essa palavra me renovou. Já teve conversando com alguém que disse, cara, vou ligar mais vezes para ele. Nossa, me renova todas as vezes que eu converso com ele. Tem gente que é assim, né? Te renova. E tem gente que faz o quê? Pato.
Sério? Vai fazer isso? Ai, toma cuidado. As dívidas agora. Olha o Banco Central. Cuidado. Sério? Mais boleto. Com essa crise toda. Será? Não, mas eu tenho uma palavra. Ai, cuidado dessa palavra. Bem, você que sabe. Sutilmente, um pato querendo roubar a visão da águia. Não dá ouvido pra gente que não voa, meu irmão. Começa a ouvir quem está voando alto. Quem está vendo o que você não está vendo. E você diz, está enxergando o que aí de cima? Tem coisas grandes chegando. Tem novas montanhas, pelo amor de Deus. Alguém com visão tem que pegar essa palavra e dizer, eu vou dar esse voo de renovação nesses dias. Chegou o tempo de renovarmos a visão. Não dá para sermos a mesma igreja 30 anos atrás, 40 anos atrás. Tem gente buscando na igreja o que é velho. Não dá. Renovar a visão. Essa águia começa esse voo, mas é interessante. A águia, ela ama os processos. Ela ama. Eu vou encurtar aqui para a gente finalizar. E ela sempre vai amar e gostar de voar em meio à tempestade. Ela está nova. Ela tem um DNA que faz com que ela, o corpo cilíndrico da águia, faz com que ela consiga voar no meio da tempestade. Tem gente com medo do problema. Tem gente com medo das tempestades. Esse DNA leva você a entender que enquanto você voa na tempestade, escuta isso, você não precisa lutar contra os ventos fortes. A águia sabe usar os ventos fortes, e ela usa aqueles ventos fortes para voar ainda mais alto. Diga assim comigo: nesse tempo de batalhas, de lutas, eu ainda vou voar mais alto. Irmãos, começa a dobrar o plano, começa a dobrar as ideias. Tem gente fazendo plano de cair. Ah, pastor, vai cair tudo. Não, 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 não. Use esse vento, porque de fato tem uma tempestade. Há uma tempestade vindo, há uma batalha chegando. Mas a águia, quando vê a tempestade, ela voa no meio da tempestade. Ela não se esconde da tempestade. Ela voa no meio da tempestade. Ela usa aquele vento para impulsionar ela. Nestes dias de crise e de batalha, escuta isso, você vai receber esse impulso de Deus. Algumas pessoas vão se atrasar, mas você vai se adiantar. Algumas pessoas vão estagnar, mas você vai receber esse impulsionar de Deus. Tem alguém passando por uma tempestade aqui? Tem alguém passando por uma grande tempestade? Eu vim dizer para você, o teu DNA vai aparecer no meio dessa tempestade, e você vai aprender a descansar no meio da tempestade. Pastor, eu vou brigar com o vento. Não dá. Ah, pastor, eu vou... Não, calma. Tem tempestades que não vêm para te sabotar, nem para te derrubar. Há tempestades que vêm para te estabelecer, meu irmão. Há tempestades que vão acontecer na terra, como aconteceu nos dias de José. Não era uma tempestade econômica? Muito forte. E José foi uma águia que voou sobre aquele momento. Nós precisamos entender esses dias. Quando os ventos intensificam, diga assim comigo, quando os ventos intensificam. Irmão, quantas pessoas você conhece que desistiram por conta de uma dificuldade? Nosso time pode subir. Quantas pessoas você conhece? Eu, inúmeros. Empresários, pastores. Eu conheço muitas pessoas com potencial que desistiram por conta da tempestade. A águia não se renovou? Se renovou. Ela vai voar ou ela vai andar no mesmo nível? Não. As tempestades revelam do que você é feito. Pastor, mas por que Deus permite a tempestade? Só para mostrar a fé que você tem, só para mostrar a capacidade que Ele deu a você. E ela usa a tempestade para ser impulsionada. Não luta contra o vento, mas ela usa aquele vento a favor de si. Diga assim comigo: águias descansam no meio da tempestade. Você consegue descansar no meio da tempestade? Pastor, eu estou preocupado, pastor. Quando esse vento passar, eu vou começar a avançar. Pastor, quando abaixar a poeira. Pastor, quando deixar de ser difícil, eu vou começar a empreender. Pastor, quando as coisas melhorarem no Brasil, eu vou começar a sonhar. Não. As águias não dependem de cessar a tempestade. Ela entra na tempestade,
E no meio da tempestade, existe nas asas dela uma musculatura. E esse músculo, ele só é desenvolvido com ventos fortes. Há muitas lutas que podem chegar até você, mas você vai perceber uma coisa: você é resistente àqueles ventos fortes. Você vai vencer esses ventos fortes nesses dias. E o DNA de Deus dentro de você te faz ser um leão, conquistando territórios, mas também te faz ser uma águia, tendo visão. Quando eu falo que nós somos uma igreja apostólica e profética, o que nós somos? Uma igreja de leões e águias. Pessoas que se movem na terra, mas também se movem nos ares. Pessoas que caminham na conquista territorial, mas também têm visão e discernimento do que está por vir. Esse é o ministério apostólico e profético. Pastor, por que nessa igreja tem gente difícil? É uma igreja de leão e águia. Pastor, porque tem pessoas aqui, pastor, vários pastores, filhos de pastores. O que traz as pessoas para cá? O que as traz para esse lugar? Elas encontraram nesse lugar um lugar de formação. Leões andam com leões. Quantas vezes eu digo aqui que nós não somos uma igreja de ovelhas? Não somos uma igreja de ovelhas, gente carente. Não. Nós somos uma igreja que conquista territórios. E Deus está nos chamando para despertar esse DNA. Não adianta você ter esse DNA, você tem que transferir esse DNA. Uma pessoa me disse, quando nós fomos plantar essa igreja: cara, eu duvido uma igreja suportar a unção que você tem. Você é muito leão, você é muito águia. As pessoas não vão querer essa dinâmica, esse avanço. E eu fiz uma oração a Deus. E eu disse: Senhor, eu não quero pessoas qualquer. Eu quero pessoas que queiram esse DNA. Gente com fome, gente com sede de Deus. Gente que diz: uau, tem uma batalha, vamos cair para dentro, vamos voar. É o que a gente sabe fazer. Nós vamos nos destacar nesse tempo de crise, nesse tempo de batalha. Pastor, mas a economia está passando por uma tempestade. Dane-se isso, vamos mergulhar e vamos atravessar esses dias. Pastor, mas tem algumas coisas me intimidando. Você tem o DNA do leão da tribo de Judá. E Deus está chamando nós nesse tempo para dizer: Senhor, esse DNA é o DNA que está sobre mim. Eu quero ativar sobre você esse DNA hoje. As lutas não vão diminuir, vão aumentar, mas você vai ter garra para manter-se. Você vai ter garra para conquistar. Você vai ter visão para avançar. Fique em pé nessa noite. Hoje nós queremos profetizar isso. Essa Santa Ceia não é para você simplesmente fazer aqui um ato religioso. Não faça desse momento um momento comum, mas faça desse momento um momento primeiro único para você. Quando Jesus estava na cruz, ele se posiciona como um leão. Ele enfrenta a cruz como um leão. Ele se dispõe a sofrer como um leão. E mesmo na dor ele não se cala. E ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele declara tetelestai, já está consumado. Na cruz, diante do sofrimento, ele não se calou. Na cruz ele tem uma visão de futuro. Sabe o que ele viu? Ele viu você agora nesse tempo. Ele disse: eu morro por eles, porque eu sei que chegará um tempo que eles estarão dispostos a voar mais alto e a conquistar territórios. Jesus teve uma visão sobre nós como águia. Ele disse: eu estou vendo o futuro. Ele olhou para os discípulos, homens comuns, e viu neles um potencial, a visão de Cristo, esse DNA espiritual que naquela cruz despertou. E hoje nós queremos orar aqui, que esse mesmo DNA seja ativado em você, quando você participar do corpo e do sangue. Talvez você está meio adormecido, tem uma fé adormecida. Talvez a visão estava meio turva, mas hoje esse DNA, feche seus olhos. Antes de participar da ceia, avalie seu coração. Se você tem alguma coisa velha para deixar, deixa. Se você tem alguma coisa velha para abandonar, abandona. Se você tem um velho hábito, se você tem uma velha maneira de pensar, diga: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero caminhar para esse voo de renovação. Eu quero arrancar o que é velho. Talvez o peso do que é velho te impede de subir. Talvez o DNA da tua casa é um DNA de medo, é um DNA de paralisia. Ninguém nunca sonhou, ninguém nunca venceu. Mas hoje Deus está quebrando esse DNA para colocar em você um DNA espiritual de vitória. Leões e águias estão surgindo no Brasil.
Leões estão surgindo, águias estão surgindo, e está tomando, céus e terra serão tomados desta unção. E aprenda, nós não estamos sozinhos, tem outros ninhos, tem outros covis de leões, e os leões vão caminhar com os leões, águias vão voar com águias. Então nós estamos aqui hoje para abandonar, para desligar o velho DNA e para despertar o novo DNA. Que nessa noite o medo saia, que nessa noite a dificuldade de conquista saia, que você não fale com o seu problema, que você ruja diante do seu problema, que você profetize diante da sua vida, que você não fique olhando para o passado, mas tenha os olhos fixos no futuro, como águia, conseguindo ver o lugar que você está, mas também o lugar para onde você vai. Eu consigo nos ver no futuro, e eu vejo aquele grande campus construído, eu vejo as nações descendo, águias e leões vindo para cá, porque nós teremos uma casa de formação, um lugar que libera destinos. Nós não queremos nada para nós, nós queremos servir a muitos ainda neste tempo. Portanto, nós oramos aqui, e que esse DNA espiritual seja ativado em nós. Que você pegue hoje o pão, que você pegue o cálice, e que você ore, que você clame: Senhor, desperta. Não coma e não beba até que todos tenham pego, mas participa dessa noite com temor, dizendo: eu não quero ser como eu estava sendo, eu quero ser hoje renovado, o meu espírito, a minha alma. Que você possa pegar o cálice, os elementos estão consagrados, vocês podem ir, e você vai pegar o pão, vai pegar o cálice.